E agora eu quero meditar rapidamente uma breve palavra com os irmãos na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E o tema da nossa mensagem é: assim se manifesta a fé. Como que é? Coloca aqui no telão se estiver aí. Quero dar boas-vindas, não falei ainda com os irmãos da internet. Deus abençoe a sua vida. Assim se manifesta a fé. Os avisos nós vamos dar no final, tá bom? Agora nós vamos meditar na Bíblia um pouquinho. Tem um tecladista aí para nos ajudar? 2 Coríntios, capítulo 1. Como o nosso tempo está reduzido, eu vou ler só o 8, 9 e 10. 8, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Assim, deixa aí o texto assim: assim se manifesta a fé. Pode deixar aí. Versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós tínhamos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de toda a grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Diga aleluia. Essa semana eu fui ao vale e lá eu fui orar um pouco, e de repente eu gravei um vídeo sobre o seminário de batalha espiritual que tivemos aqui na igreja. Tivemos um seminário sensacional, sexta e sábado. Foi tão forte, em todos os 2 dias. No primeiro dia alguns irmãos passaram até mal. Não foi um irmão, nem 2 irmãos, foram muitos. Dor de barriga e outros sintomas, por mexer no mundo espiritual e a libertação que Deus nos deu. Foi algo muito tremendo. E o pastor Hernani, um amigo, Deus tem usado muito esse rapaz no Brasil, e foi uma grande bênção. E quando eu estava lá no vale, fazendo o vídeo, preste atenção, fazendo o vídeo, para divulgar esse aí, falar: está nas últimas horas, entra lá, faz sua inscrição. Eu estava lendo a oração do Pai Nosso. E quando eu estava lendo a oração do Pai Nosso, eu fui para o texto original, numa versão diferente no grego do original, e eu me deparei com uma frase que eu já tinha lido. Mas naquela hora, o Espírito Santo fez aquela frase saltar ao meu coração. E eu repeti essas palavras no vídeo, depois você pode olhar lá no Face novamente. Mas eu repeti aquelas palavras no vídeo. E eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. E a palavra, ela dizia lá em Mateus, versículo 14, 15, dizia assim: na oração, há uma conexão entre o que você faz e o que Deus faz. Repita comigo assim: na oração há uma conexão entre o que eu faço e o que Deus faz. Eu vou explicar melhor. Esse texto está dizendo que existe em todo o processo de nossa vida uma parte que é sua e uma outra que é de Deus. Versículo 14 e 15 do original, eu li isso, falei: meu Deus. Jesus disse, e foi Jesus que disse: na oração existe algo que cabe a você e algo que cabe a Deus. E Jesus disse: eu vou dar um exemplo. E ele dá um exemplo lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Ele diz assim: olha, se você quer receber perdão de Jesus, de Deus, você também precisa perdoar quem te ofendeu. Ele disse: eu vou dar um exemplo, porque se você não perdoar quem te ofendeu, Deus também não vai te perdoar. Olhe bem, há uma conexão, há uma ligação entre o que nós fazemos
E o que Deus, existe uma parte que cabe a nós. Existe algo que cabe a você e Deus não vai fazer. É a sua parte, é você que precisa se posicionar. É você que precisa decidir. É você que age. É você que levanta a mão e diz: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. É você que decide: eu vou amar. Eu vou amar a despeito de tudo. Eu vou perdoar a despeito de tudo. E por quê que nós somos capazes de coisas tão difíceis? Porque Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo, que nos capacita a ser quem nós jamais seríamos sem Ele, a fazer o que jamais poderíamos fazer sem o Espírito Santo. Então existe algo que você tem que fazer. Às vezes você está orando a Deus, pedindo algo a Deus, buscando algo de Deus, e já tem anos e até hoje Deus não fez, e talvez não vá fazer nunca, porque existe uma parte que cabe a você. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Existe algo que eu preciso fazer. Se eu quero uma semeadura, uma colheita maior, eu preciso fazer uma semeadura maior. Se eu semear o mesmo tanto, eu vou colher o mesmo tanto. Eu tenho uma irmã de coração que mora no interior, nas bandas de São Gabriel da Palha. Dá para dentro da roça lá assim 1 hora de carro. E ela já é casada há mais tempo que eu. Tenho 25 anos de casada. Dadá deve ter mais de 30. E ela planta café, mas o marido é um homem de Deus. Eles não têm filhos, só os dois. E são uma graça, vivem para Jesus, vivem bem. Quando a gente vai lá, mas é maravilhoso. É aquela comidinha de lenha ainda. Tem fogão, mas é lenha, é pão caseiro. E eles colhem café. Mas todo ano eles colhem a mesma quantidade. Ele às vezes planta uma lavoura nova aqui, mas sempre aquilo ali. E agora eles se aposentaram. E para eles terem uma colheita, agora há pouco tempo eu e Glaucia fomos lá. Eles ainda colhem naquele secador grande, mas ainda sobra um monte que eles põem no terreiro. Então você vai no terreiro, é lindo. Já viu café no terreiro? Então fica aquele monte de café no terreiro. Mas sempre assim, há anos, é a mesma quantidade de colheita. Um ano um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas não sai daquilo. Por causa da limitação da terra e também por causa da saúde. Essa faixa, ele já está aposentado, ela também está aposentada na zona rural. Então para colher mais eles teriam que fazer uma plantação bem maior. Se você planta o mesmo tanto na parte espiritual, você vai colher o mesmo tanto na parte espiritual. Se você não tem fome e sede de Deus, você vai continuar no mesmo nível espiritual. E Jesus, não foi nenhum apóstolo, foi Jesus. Ele disse: olha, há uma conexão entre o que você faz e o que Deus faz. Existe uma parte que cabe a você. Eu já dei a você potencial. Tem uma parte aqui que ele diz o seguinte: façamos em Deus constantes progressos. E aí quando ele diz isso, essa parte depende de nós e não de Deus. Quando ele diz vamos progredir, vamos avançar, continue rompendo, ele está dizendo assim: olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora cabe a você para que você venha ter progresso, para que você venha crescer no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você tem feito o corpo mole, às vezes você não tem explorado áreas que Deus já está te mostrando, e nessa noite eu venho te dizer que você precisa, porque existem umas pessoas que creem que você não tem escolha, já está tudo pré-determinado. Nós não cremos assim, e a própria oração do Pai Nosso é contra isso. Tem gente que não crê no livre-arbítrio, mas desde o começo tem livre-arbítrio em tudo. Existe essa doutrina simulada na internet de forma forte,
Mas a Bíblia está cheia de casos dizendo assim: ei, eu ponho diante de você a bênção e a maldição, escolhe o que você quer. Ele ainda sugere: escolhe a bênção para que viva. Você tem escolha, você tem poder de decisão. A Adão ele disse: você pode comer de todas as árvores, menos dessa, não coma dessa. Mas se quiser comer, é com você. Você vai arcar com as consequências do seu erro. E Adão foi lá e comeu porque quis, mas Eva. E você sabe do que aconteceu em toda a Bíblia. E agora quando chega nesse texto da oração do Pai Nosso, que você já orou ela milhares de vezes, centenas de vezes, na escola, na casa, quando você vai, eu estou te chamando a atenção para o final, quando Jesus vai no versículo 14 e 15, e você pode se aprofundar depois, e ele diz o seguinte: olha, há uma conexão entre a sua parte e a parte de Deus. Não pense que tudo é Deus, e não pense que tudo é você. Você tem responsabilidade. Deus disse para Abraão: eu quero seu filho. Abraão podia dizer: não dou. O Senhor me deu. Mas ele escolheu obedecer a Deus. E essa frase está no meu coração quando eu chego aqui em 2 Coríntios, no texto que lemos. Por isso que eu botei esse tema assim: se manifesta a fé. Porque aqui em Coríntios, Paulo escrevendo para aquela igreja de Corinto, ele diz o seguinte: gente, eu não sei se vocês se lembram, mas eu passei uma prova muito difícil. A prova foi tão difícil que eu desisti da vida. Não desisti de desistir. Ele estava num beco sem saída. Ele estava onde? A melhor expressão seria essa. Ele estava num beco sem saída. Ele não tinha opção, ele não sabia. Uma coisa é você não saber o que fazer, como aquela mulher de Eliseu, aquela viúva. Ela tinha uma dívida, os credores estavam na porta dela, e ela tinha que pagar ou perder os filhos, 2 filhos únicos, e ela não sabia o que fazer. Então ela foi ao profeta e disse para o profeta: ó, está acontecendo isso. O profeta falou: que você tem em casa? Ela disse: eu tenho lá um pouquinho de azeite. E ele disse: traga o azeite. Faça isso com azeite. E aí ela teve a necessidade suprida. Mas ela foi ao profeta. Esse caso de Paulo é pior. Não se sabe o que era. Foi lá na Ásia, quando ele estava pelas bandas da Ásia. Pode ter sido uma perseguição, uma luta, uma doença, não se sabe. A Bíblia não fala o que é. Há especulações, mas não sabe o que Paulo passou. Ele diz assim: a tribulação que me sobreveio na Ásia foi acima de minhas forças, porquanto desesperamos até da própria vida, achamos que ia morrer. E ele diz o seguinte: contudo, já em nós tínhamos a sentença. Essa palavra sentença no grego é crino, e crino significa a sentença final de um juiz. Um beco sem saída. Um beco sem saída. Quantas vezes, talvez hoje, você não sabe mais o que fazer? Pastor, Deus, eu estou desempregado. Deus, meu casamento. Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou num beco sem saída. O de Paulo era pior. Ele diz: agora acabou, vou morrer mesmo. Vou morrer mesmo. E aí ele mostra e conta para nós o que aconteceu. Neste texto. Essa palavra crino significa beco sem saída. E significa que a sentença do tribunal, do juiz já foi dada. Mas se você continua lendo, você vai ver que houve um novo começo para Paulo. E nesta noite, Deus tem um novo começo em alguma área para você e para mim. Quantos podem dizer amém? Ele disse, Paulo disse: contudo nós já tínhamos, versículo 9, contudo nós já tínhamos a sentença de morte. E aí ele diz o seguinte: por que Deus permitiu isso? Olha o versículo 9, põe na tela para mim o 9, por favor. Ele diz: por que Deus permitiu isso? E às vezes Deus faz isso, Deus permite para que não sobre nenhuma ponta de dúvida que foi Ele, que não foi você. Olha o texto.
nos sobreveio sentença para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele disse: Deus permite certas coisas para que você saiba que é Deus, que é Ele que vai resolver. Ele quer que você faça a sua parte, que você vai. Muitas vezes Deus disse assim: olha, a guerra está travada, eu vou dar a vitória, mas vocês vão se levantar e vão para o campo de guerra. Você tem que fazer a sua parte, vá para lá, fique parado, ou às vezes lute, mas eu tenho algo que você precisa fazer. E ele disse aqui, para que não haja dúvida, quando ele ressuscita Lázaro, Jesus espera 4 dias. Quando ele chega, a irmã de Lázaro disse: mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão estaria vivo. 4 dias, já passou o tempo. Até das crenças populares, eles achavam que até 4 dias o espírito do morto, a alma, ficava rodando. Essa crença, isso não está na Bíblia, isso é dos comentários. Mas Jesus disse, é como se Jesus dissesse: eu esperei 4 dias para você ter certeza que vocês não podem fazer nada, que já estava tudo acabado, já está sepultado, mas eu ressuscito sonhos, eu dou um novo começo onde não tem, e nunca é tarde para um novo começo. E aqui, aí Paulo diz no versículo 10, olha, é assim que se manifesta a fé, assim que se manifesta a fé, olhe bem, ele diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado, e ainda continuará a nos livrar. Eu anotei aqui do original, ele diz assim: Deus nos resgatou da destruição certa. Paulo dizendo, e ele, olha o que Paulo diz, é assim que se manifesta a fé, porque Deus, escute bem, qual é a sua parte? Deus está observando você, não para pisar no seu pescoço, não para te condenar, mas para ver as suas atitudes, as nossas reações diante de uma bandeja de Satanás, diante de um problema. E Deus quer ver em nós uma atitude de fé. Às vezes a gente faz uma campanha aqui na igreja, o cara fala: não, eu não posso ajudar. Todo mundo pode, de alguma maneira você pode ajudar. Deus fica olhando para ver a nossa atitude, as nossas posições altruístas, quando às vezes até em prejudicando a gente mesmo, deixando de fazer alguma coisa do nosso tempo, a gente diz: não, eu vou fazer. E Paulo diz assim: Deus nos resgatou. Lembra do crino? A sentença foi dada, mas Deus nos resgatou da destruição certa. Era certo, ninguém tinha dúvida, já estava tudo definido. Deus me resgatou. Aí ele continua, versículo 9, 10, ele continua dizendo: e fará tudo de novo. Assim se manifesta a fé. Ele diz: Deus me livrou e vai continuar livrando. Ele fará tudo de novo. Ele diz assim: nos resgatará. Olha o que ele diz no original: quantas vezes forem necessário. Olha a fé dele. Assim se manifesta a fé. Deus fez uma vez, fará de novo, e quantas vezes for necessário, se for da vontade dele. Ele diz assim, aí ele continua, ele diz assim: vocês e suas orações. É aqui que faz conexão com a oração do Pai Nosso que eu falei no início. O original diz assim: vocês e suas orações são parte da operação deste resgate. Ele está dizendo: eu fui resgatado e vocês têm parte nisso, porque vocês oraram por isso. Vocês estavam orando, há uma conexão. Vocês movimentaram o céu, vocês chacoalharam o céu com as suas orações. Então Deus ouviu e Deus agiu. Ele disse: vocês têm parte nisso, nesta operação de resgate. E não acabou. Ele disse no final: nesta oração, neste resgate, a oração tem um papel fundamental. E eu vou terminar aqui. Eu quero dizer para você, encerrando, irmãos, nessa noite, que a oração é muito mais séria. É muito mais sério do que você pensa. E aqui a posição de Paulo, olha, um homem dizer: é isso que Deus quer ouvir de você.
Deus não quer que você repita como um papagaio as notícias dos telejornais, ou conversas de irmãos. Eu estava sentado numa roda, foi essa semana, e estava falando do Covid. Então o Ismael chegou e falou: pai, que conversa é essa? Porque tudo tem uma forma de se falar, e como se falar. E às vezes muitos de nós nos enchemos daquilo que a televisão fala, e hoje já está sabido por todos, que eles inventem, manipulam, e é assim que funciona. E às vezes a gente se enche daquilo e a gente repete aquilo, e não tem coragem de repetir o que Deus fala. Deus diz assim: suprirei todas as suas necessidades. O Senhor disse assim: se quiseres comereis o melhor desta, se quiseres comereis. A gente tem até medo de repetir um versículo glorioso desse, que a gente pensa: será que isso vai se cumprir na nossa vida? Eu visitei a África em 2 anos, 2 vezes. E no primeiro ano, o pastor da igreja colocou um rapaz para andar comigo e um irmão que foi comigo. E nós fomos na casa dele, perto da casa. Eu não cheguei a entrar na casa, mas eu sabe que é pobre, mas muito pobre. As casas assim, parece que não tem fim, é feita de papelão, não tem nada. E aquele rapaz, ele era nosso guia para andar conosco lá, os dias que ficamos lá. E aquele rapaz viajou com a gente, esteve com a gente, dava risada com a gente brincava com ele, brincava com a gente, se tornou um grande amigo. A ponto do irmão que estava comigo ter uma empresa, queria até trazê-lo para o Brasil para trabalhar. E aí passou-se o tempo, no outro ano nós voltamos. E o nome dele é Carlos. E nós encontramos com Carlos novamente. E ele disse assim: minha vida mudou. A minha vida, a minha casa, a minha família mudou. Carlos já era outro homem, em todos os aspectos. Em todos os aspectos da vida dele. Porque nós ministramos para ele o evangelho verdadeiro. E mesmo lá na África, irmãos, onde eu fui, um lugar muito paupérrimo, nós entramos, eu fui pregar numa igreja, no meio da selva. Eu me lembro como se fosse hoje. O irmão que foi comigo ficou na casa de uma juíza federal. E eu fiquei numa outra casa, de um outro irmão. E aquela juíza, ela emprestou o carro para nós irmos pregar nessa igreja. Alguma coisa assim. Nós saímos andando no meio do mato. Chegou num lugar assim, um irmão falou: é aqui. Eu falei: mas aqui como? Não tem estrada, só tinha mato. Não tem, é aqui. Não tinha estrada. Não tinha estrada, era mato. Nem a pé dava para passar. Mas é ali que eles passavam. E nós saímos cortando aquele mato no peito, assim, no carro. Eu falei: meu Deus do céu, onde nós vamos parar? E quando chegou lá no lugar lá, tinha uma igreja. E tinha um pastor lá, chamado Dimo. Esse pastor foi um dos primeiros alunos da missionária Valnice Milhomes, quando esteve em Moçambique, como missionária. Uma referência. E ele falou comigo assim: eu pastoreio, era mais, eu não lembro exatamente, para mim não pecar eu não vou dizer, mas era tipo assim, de 10 a 20 igrejas. Eu falei: mas, sentei com ele para almoçar um dia, e falei: mas, o senhor baixinho, de terno, gravata, aquele sol da África. Eu falei: mas como que o senhor pastoreia 10 igrejas, ou 20 igrejas? Era muita. Ele não tinha carro, ele não tinha bicicleta. E essa igreja que nós fomos, era uma igreja dele. A igreja que ele, uma das que ele pastoreava. Irmãos, e quando foi na hora do culto, chegamos, não tinha muitas pessoas. E começou a sair gente daquela selva. Não é selva, savana, melhor dizendo. Savana mesmo. Onde tem animais bem grandes, hipopótamos. Começou a sair gente, que não cabia na igreja, naquele lugar. E o Carlos estava conosco. É esse lugar que nós fomos pregar. Lugar de pobre mesmo, muita dificuldade. E quando nós voltamos no segundo ano, ele disse: minha vida mudou. Por que a vida dele mudou?
Porque se nós nos limitássemos a toda aquela dificuldade, a toda aquela pobreza, a toda aquela miséria, irmãos, feitiço, o povo passa fome. Moçambique, o povo é desarmado, não tem armas, porque a guerra civil devastou o país. Guerra civil é pior do que uma guerra entre países, porque a guerra civil, a direita aqui, os irmãos daqui lutam contra os de cá, e os daqui lutam contra os de lá. E você sabe onde ele mora, você sabe onde ela mora, onde ela estuda. Então é uma guerra que dizima. Você anda em Moçambique, na cidade de Beira, você vê muita gente com as pernas cortadas, porque bomba, caíram bomba, minaram. O país foi 16 anos de guerra civil. Os mesmos que estavam no poder, estão no poder até hoje, 16 anos. Você anda, você vê aqueles canhões antiaéreos, para aviões, canhões daqui ali, assim, bem grande, aquelas metralhadoras, melhor dizendo, não canhão, metralhadora, antiaérea, que atira, totalmente enferrujado. Você anda na rua, você vê blindados totalmente enferrujados, pessoas sem braço, pessoas sem perna, órfãos aos montes. SIDA é o nome de AIDS na África, lotado, um caos, e os mesmos do poder, miséria. E lá eles assaltam. Você não pode andar em qualquer lugar, mas não assalta com arma, porque não tem revólver, é no facão. Então eles chegam com o facão e assaltam o cara, e mata no facão, é horrível. E o país está assim, e os mesmos no poder. Me chamaram, pastor apóstolo Mário Casquinha, me convidou para ir no palácio do governo, porque eu levei bíblias de estudo para entregar uma bíblia para o governador da província. E nós fomos. Quando nós chegamos, realmente era um palácio, enquanto o povo morre de fome. Nós entramos eu entrei naquele palácio, fui para uma sala, depois para outra antessala, e entrei no gabinete dele, que não era o gabinete dele, era uma outra sala, toda de mogno, uma caraíba, aquela coisa mais linda. E de repente saiu um muçulmano, ele era muçulmano. Depois de um tempo ficamos esperando todo aquele protocolo, e ele veio, nos recebeu, e eu dei a Bíblia. Ele disse que a mulher dele era protestante, evangélica, cristã, mas ele era muçulmano. E nós presenteamos ele e o convidamos para ir ao culto à noite. Nunca foi, e ele foi na conferência. A conferência é a céu aberto, não sei quantas mil pessoas, todas assim, e nós estávamos lá. E aquela miséria, aquela fome, é assim que vive Moçambique. E o Carlos disse: o evangelho mudou a minha história. No meio daquela pobreza, no meio daquela dificuldade, ele disse: o evangelho mudou a minha vida. No segundo ano que fomos. Por quê? Porque ele entendeu o que Paulo está tentando dizer aqui. Olha o que Paulo disse. Está pensando que é fácil? Paulo era doido. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: o que nos resgatou fará de novo, e fará quantas vezes for necessário. Olhe bem, Paulo é aquele homem que chegava para a guarda pretoriana e dizia: ó, vocês servem a César, mas Senhor da nossa vida não é César, é Jesus Cristo. Ele disse: tem mais, todo joelho há de se dobrar, inclusive o de César, diante do Senhor Jesus. E eles ficavam olhando, ele dizia: tem mais, não só se dobrar, mas toda língua vai ter que reconhecer, que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ele usa a palavra Kyrios para Senhor. E Senhor naquela época só tinha o Senhor de escravo e o imperador romano. O imperador romano é o que podia mandar matar e deixar viver. E Paulo chegava: assim se manifesta a minha fé, Senhor da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Nesse texto, talvez você tenha lido, Paulo diz: o Deus que me livrou, eu pensei que estava tudo acabado. Talvez você veio hoje para cá achando que está tudo acabado, mas Deus quer te dar uma nova chance, um novo começo nessa noite. Talvez você veio para cá frustrado. Eu quero que você se renove a sua fé e olhe para o Senhor. Você que está em casa, na internet, eu quero que você
olhe para o Senhor. Como Paulo fala aqui neste texto sagrado, ele diz: eu pensei que estava tudo acabado, nós já tínhamos a sentença, o juiz já tinha batido o martelo e dado a sentença de morte, mas Deus, aleluia, talvez você tenha achado que está demorando muito, e eu quero ministrar o seu coração, dizer para você que Deus está trabalhando. Nosso Deus trabalha no silêncio. Nosso Deus trabalha quando a gente acha que nada está acontecendo, Ele está se movendo. Ele diz assim: que Deus é igual ao Senhor, o profeta disse. Que Deus é igual ao Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Oh, aleluia. Essa noite, querido, volte a sua atenção ao Senhor e saia daqui disposto a fazer o que você precisa fazer. Se você precisa jejuar, jejue. Se você precisa buscar mais, busque mais. Se você precisa acordar amanhã cedo e ir atrás de alguma, vá, faça a sua parte. Não descanse, renova. Eu já fiz de tudo. Sabe, irmãos, o apóstolo falou assim: eu já pesquei a noite inteira aqui nesse lugar. Eu vivo aqui, eu conheço isso tudo aqui, e o Senhor está querendo que eu jogue a rede de novo. E Jesus disse: filho, jogue a rede de novo. Ele disse: tá bom, eu por mim, olha ele falando, eu por mim não faria isso não, mas já que o Senhor está falando, sobre a tua palavra jogarei a rede. Aleluia.